Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Milei, que, segundo a notícia do Metrópolis, recuou e vai assinar a declaração do G20, né? É um recuo do Milei, é verdade, provavelmente ele foi pressionado por questão dos empréstimos do FMI, esse tipo de coisa, porque no final das contas, de fato, a Argentina ainda está se recuperando dos anos de socialismo, ainda precisa de ajuda, brigar com todo mundo pode ser complicado para ele agora. Mas eu tenho uma dica para vocês, eu vou explicar para vocês como que ele fez esse recuo. Ele de fato recuou, vai assinar a declaração do G20, mas ele vai botar princípios próprios em vários pontos ali, e são princípios que eu já tratei com vocês aqui também, eu já falei para vocês isso. Por exemplo, na questão da Agenda 2030, eu falo para vocês, eu não sou contra a Agenda 2030. Olha o que é a Agenda 2030. É acabar com a pobreza, acabar com a desigualdade, acabar com os problemas com poluição. Não, eu sou a favor dessas coisas todas, né? A questão, o que é errado na Agenda 2030 é como que eles pretendem resolver isso, que é dando mais poderes para os governos para resolver isso na marretada. E eu sou contra isso, eu sou a favor de resolver esses problemas diminuindo o tamanho do governo e dando mais força para o livre mercado. Já falei isso para vocês várias vezes, aliás, muito criticado quando eu falei que eu sou a favor da Agenda 2030, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que é exatamente essa situação. O Milei adotou o meu ponto de vista nessa história aqui. Certamente ele chegou à mesma conclusão que eu cheguei, né? Essa notícia foi sugerida por Fisueli na privada, PEC do fim da CLT fascista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é o que eu falo para vocês. Se você ler o conteúdo da Agenda 2030, ela não fala como que você vai chegar nessas coisas. O que ela diz só é quais são os objetivos para se chegar em 2030. Acabando com a pobreza, acabando com a fome, diminuindo a desigualdade financeira. E, cara, eu sou a favor de todas essas coisas. Ninguém é a favor da fome. Você é a favor da fome? Não, não é a favor da fome. Ninguém é a favor da fome, ninguém é a favor de desigualdade social e coisa e tal, né? A questão toda é aquilo que eu falo para vocês, é como é que os governos planejam chegar nessa Agenda 2030. É isso que é o grande problema, que é justamente os governos planejam fazer isso, né, com um monte de medida. Não, vamos comer insetos e parar de comer carne e dar dinheiro para não sei o quê, para mais ONGs e não sei o que lá. E isso sim é um absurdo, isso sim é errado, né? Você tem meios de chegar nesses mesmos objetivos através do livre mercado, através da diminuição do Estado, né? Então, olha só, tá aqui a manchete do Metrópolis. Milei recua novamente e assina a declaração final do G20. Ele havia se antecipado, queria se negar a assinar o documento e também falou que não assinaria a Aliança contra a Fome, mas ele aceitou assinar a Aliança contra a Fome e a declaração do G20 com esse porém, exatamente com o que eu estou falando. Então vamos ver aqui, ó, olha só. Após duras rodadas de negociação, a Argentina assinou a declaração de líderes da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que reúne os pontos de concordância dos países participantes do grupo e traz um pedido por cessar fogo em Gaza e no Líbano. Os alvos dos ataques israelenses e uma paz justa na Ucrânia, né, que luta contra a invasão russa. Ou seja, na questão da guerra é uma declaração totalmente sem sentido aqui, né? A decisão passou pelo crivo do presidente da Argentina, o Milei, que era a maior resistência a consenso nos documentos. Antes, ele também falou que não iria aderir à Aliança Global contra a Fome. Outra causa importante para o Brasil. De novo, acabar com a fome? Todo mundo quer acabar com a fome. Essa aliança do Brasil pela fome é uma besteira. O Lula já tentou isso 20 anos atrás, não funcionou. Vai tentar de novo, não vai funcionar de novo. Mas dizer que você é contra acabar com a fome, né, é vacilo, né? Para que isso, né? Então aqui, ó, um dos principais pontos de discordância do Milei com a declaração final da cúpula é a questão da Agenda 2030, documento elaborado pela ONU sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, o que é a Agenda 2030? Tá aqui, ó, são 17 objetivos. Não ter mais pobreza, fome zero. Então repara aqui que isso daqui, ó, essa iniciativa do Lula pela fome zero, coisa meio que, né, já está na Agenda 2030, né? Não precisava de uma iniciativa à parte. Ele inventou esse troço só para tentar fazer propaganda política dele, né? Boa saúde e uma qualidade de vida boa, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento básico. Cara, ninguém é contra essas coisas aqui. Ninguém é contra você não ter pobreza. É lógico que eu sou a favor disso. Igualdade de gênero, sou a favor disso também. Água limpa e saneamento básico. Pô, você é contra saneamento básico? Como assim? Explica aí, né? Energia clara e disponível, né? Ou seja, um monte de coisa aqui que você não tem como ser contra.
Mas, de novo, é o que eu falo, a questão toda é o como você atinge esses objetivos. É isso que a gente tem que bater. É isso que a gente tem que falar, que tem que botar realmente a visão libertária da coisa. E o Milei fez exatamente isso aqui, ó. Aqui, ó. A Argentina surpreendeu e aderiu à aliança contra a fome que impulsiona o Lula, mas com uma declaração de princípios própria. Então, olha só, aqui não está dizendo, a gente não tem ainda acesso ao texto final da declaração do G20. Então eu não sei exatamente qual foi a condição que o Milei colocou nessa declaração final. Ele assinou a declaração final, mas eu suspeito que ele fez a mesma coisa que ele fez na declaração contra a fome. A República Argentina se compromete a lutar contra a fome e a pobreza mediante reformas de mercado que, além da sua comprovada eficácia para alcançar esse objetivo duplo dessa aliança, respeitam a igualdade de direitos de todos os indivíduos. A Argentina se soma a essa aliança global, recordando de conformidade com seu documento inicial, que não implica a aprovação coletiva de instrumentos e programas de política específicos. Ou seja, eles vão aderir, eles vão acabar com a fome, mas vão acabar com a fome através do livre mercado, através de políticas de livre mercado, de diminuição do tamanho do Estado. Que é a forma correta, é assim que se acaba com a fome mesmo, né? A fome, ela é causada, a desigualdade social, ela é causada pelo Estado, é o Estado que é o grande agente concentrador de riqueza, o Estado rouba todas as pessoas através dos impostos e diz o Estado que devolve isso para as pessoas, mas é falso, né? Devolve para os amiguinhos dele, né? Devolve para os empresários, amigos, para os funcionários públicos de alto escalão, esse pessoal recebe dinheiro. O pobre em si, a pessoa realmente pobre, muito pouca coisa. Uma migalha ou outra, um Bolsa Família que é uma migalha no final das contas. Então, ou seja, o que o Milei fez? Ele assinou a declaração contra a fome, mas incluiu um texto dizendo que é de acordo com os princípios do livre mercado. Ele vai acabar com a fome do livre mercado. O que ele está fazendo aqui? Exatamente o que eu falei. E é aí que eu digo para vocês, é muito provável que nessa assinatura do documento do G20, cuja o principal obstáculo para o Milei era a Agenda 2030, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar, sim, comprometemos com a Agenda 2030, porém, nós vamos atingir esses objetivos através da diminuição do tamanho do Estado, do favorecimento do capitalismo, da melhoria de condição de mercado. Essa é a forma de você... Como é que você acaba com a pobreza num país? Acabando com o Estado. É o Estado que causa a pobreza. Como é que você termina com a fome num país? Justamente acabando com os impostos. Imposto é roubo. E o imposto é um roubo que rouba muito mais o mais pobre do que o mais rico. Por mais que eles façam taxação progressiva e coisa e tal, o mais rico tem mais poder, ele consegue se safar dos impostos. O pobre é quem se ferra nessa, né? Boa saúde e bem-estar social. Exatamente, é o livre mercado que propiciona isso. Governo nenhum melhora a condição de ninguém, né? Educação de qualidade. Chega a ser uma piada. É lógico que todo mundo quer educação de qualidade. Educação de qualidade por escolas públicas, mas nunca que isso vai ser possível. Tem que ser com escola privada. Tem que ser com a privatização do MEC que a gente vai chegar em educação de qualidade, né? Então, o que deve ter acontecido aqui, e de novo, eu reforço, a gente ainda não tem a posição final, a gente só sabe que o Milei aceitou assinar essa carta. O que eu imagino ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui na Aliança contra a Fome. Ele vai assinar, mas vai botar uma observação lá. A gente vai chegar nesses objetivos do nosso jeito, do jeito libertário, do jeito anarcocapitalista, diminuindo o tamanho do Estado, se possível, acabando totalmente com o Estado, ao contrário do que quer o Lula e que querem esses líderes todos socialistas, aí, que não que o Estado grandão vai chegar lá e vai tirar dinheiro dos ricos e coisa e tal, e vai dar para os pobres. Dá para os pobres coisa nenhuma, né? Vai dar para os amiguinhos deles mesmo, que é sempre que faz isso, né? A corrupção do governo Lula fez exatamente isso. Tirou dos ricos e dos pobres também, tirou de todo mundo da sociedade brasileira e deu para os amigos do governo, da Odebrecht, lá, a lista do Odebrecht, os amiguinhos lá da Petrobras, aquela turma toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.